Ô, Léo Campos, eu saio lá da cabine e venho aqui para a entrevista coletiva e frustrado com o jogo do Cruzeiro, né? O nível do Cruzeiro foi muito ruim. O ponto aqui, se eu fosse torcedor do Mirassol também, eu ia estar pé da vida e ia custar dormir, porque o Mirassol, num aspecto geral, né? Ele deu um vareio de bola no Cruzeiro, né? Um vareio físico, um vareio técnico, um vareio de chances criadas. O Cássio teve que fazer muitas defesas, e isso é ponto de muita preocupação, né? O Mirassol, com 10 minutos de jogo, o Mirassol já teve umas 2, 3 chances claras, né? Então, o Cruzeiro foi amassado aqui nesse jogo, consegue sair na frente, cria uma outra boa oportunidade para ampliar. E vem tudo aquilo que a gente já falou, né? E que tá um saco também a gente chegar aqui toda vez e ficar falando. Tá chovendo até aqui dentro do estádio. E aquele apagão tradicional, aí toma empate, volta ali da parada técnica, né? Apagado, toma um empate, tem a chance de fazer 2-1 com o Sinisterra, dá um chute mascado, uma coisa ridícula, numa jogada do Caio com o Pereira, e aí o Cruzeiro toma o gol logo na sequência. Então, o resultado, na sequência vem aquele pênalti lá, né? Cai do céu para o Cruzeiro esse ponto aqui contra o Mirassol, e é muito pouco, né? Para um ano recheado de uma expectativa muito grande que o Cruzeiro vai disputar. E aí você sai de uma avaliação desse jogo que, nosso Deus, o empate... nem sei como que o Cruzeiro saiu daqui com um ponto. Aí vem para uma entrevista coletiva, com todo respeito à pessoa do Tite, à pessoa do Fábio Maceredian, que são profissionais aí muito vencedores no futebol, mas precisar de chegar numa entrevista coletiva com essas justificativas, em uma defensiva total, para falar sobre preparação física, tem clube aí também jogando do jeito que o Cruzeiro está. Fazendo o clássico em campeonato estadual e indo para jogo do Campeonato Brasileiro. E se o Cruzeiro está fazendo esse planejamento, é por incompetência total do próprio Cruzeiro. Se o Cruzeiro não tiver peças no elenco para dar uma rodada e ganhar jogos de Campeonato Mineiro, que na maioria das vezes são contra equipes aí, de um nível muito inferior, aí está tudo errado, né? Aí a avaliação da diretoria está errada, a avaliação da comissão técnica está errada, porque a gente só tem um time titular para enfrentar equipes do nível do campeonato estadual, né? Para ter que ir em Betim, debaixo de todo aquele cenário, para enfrentar o Betim, para ter que jogar contra o Democrata com metade dos titulares e colocar quase outra metade para o jogo, né? Para receber o América, que é um time que no ano passado quase caiu para a Série C, e aí ter que colocar os titulares todos novamente. E outra, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. O que está jogando com o time titular no Campeonato Mineiro? Eu até entendia, teve uma reunião, o Departamento aí de Saúde e Performance, a preparação física e todo mundo, eles concluíram o seguinte: a gente pode fazer esses jogos até a parada do Carnaval, que ninguém vai... por mais que tenha uma queda ali um pouco, não vai ser desculpa para chegar numa entrevista coletiva, e esse é o tema principal, porque se for isso aí, se for não, né? Foi isso aí. E essa foi a justificativa, em boa parte, com o Tite acompanhado do seu preparador físico. Gente, em que mundo que vocês estão? O Campeonato Brasileiro é a prioridade, velho. Campeonato Mineiro... vai para o raio que o parto, o Campeonato Mineiro. Não vai classificar. Problemas já foram incompetentes de não conseguir esses resultados. Aí, por não classificar, temos que classificar no Campeonato Mineiro. Ou o Tite sabe que se ele fosse eliminado no Campeonato Mineiro, dentro desse planejamento que foi, se ele fosse eliminado, ele ia ser mandado embora, véio, porque é a única explicação, né? Para apostar nos titulares contra Betim, contra América, lá em Patos de Minas contra o RT, em tempo de sair perdendo jogador machucado, por causa de Campeonato Mineiro, que não vale absolutamente nada. O planejamento do Cruzeiro foi totalmente equivocado
E mostrou agora que, já que isso foi justificativa para a atuação diante do Mirassol, né, com o Mirassol com um domínio físico absurdo, erraram mais uma vez. Foi mais um erro que não pode acontecer numa instituição tão grande quanto o Cruzeiro. Conversa, gente. Vocês têm medo de conversar? Ó, o Campeonato Mineiro a gente começou aqui péssimo. Então a gente vai colocar um time aí, pelo menos para não cair. Porque a prioridade é começar bem o Campeonato Brasileiro, né? E aí em 9 pontos tem 1. Porque está dividindo a atenção com o Campeonato Mineiro. Isso aí parece piada. Se você contar numa roda de amigos, ninguém vai acreditar, né? Então, erra a diretoria, erra a comissão técnica, e aí dos jogadores, o que a gente pode falar mais uma vez é que o desempenho está muito longe do que a gente espera, do que o torcedor espera. E quando o Cássio vem para falar sobre torcida, eu não me recordo de torcedor no ano passado indo para estádio para vaiar alguém, porque o campo diz o que a torcida ela faz na arquibancada. Então, quer ser aplaudido? Joga a bola. Só isso. Só isso que o torcedor pede. Já conseguiram jogar, são capazes de fazer isso, né? Então, só isso que o torcedor quer neste momento. E para a comissão técnica, o Tite ele tem que explicar muito. Eu acredito que isso vai acontecer? Não acredito. Eu, com sinceridade, depois do que aconteceu hoje aqui, tinha vencido o América, de repente vai lá contra o Mirassol, que é um bom adversário, um bom teste, você ganha. O astral, ele melhora muito mais. E vem mais uma atuação horrível desse time do Cruzeiro. Eu acho que vai ficar dando murro em ponta de faca, ganha sábado lá em Patos, tem a semana, aí vai vir em semifinal de Campeonato Mineiro, o brasileiro rolando no meio disso tudo, ficando em segundo plano, que essa que é a verdade, né? Se o Arroio joga contra o América e não joga no Campeonato Brasileiro, a prioridade maior hoje é o Campeonato Mineiro, né? Triste realidade vive o torcedor do Cruzeiro, que entrou no ano esperando Cruzeiro já de cara, largando bem na frente, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E o que o Cruzeiro entrega até então é 1 ponto em 9 jogos. O tempo do Tite, eu acho que já até passou. E com todo respeito, repito, ao treinador e toda a sua comissão técnica, mas chegar nessas coletivas e vir com essas desculpas aí, isso aí só mostra que o trabalho dificilmente vai sair do lugar. Até quando isso vai acontecer? Aí a resposta fica com a diretoria do Cruzeiro. O torcedor e a gente aqui, né, eu acho na Samuca TV, eu não tenho expectativa nenhuma de que a gente vai sair do lugar com o trabalho do Tite neste momento, que não dá resultado, que não desempenha. E aí, quando você não tem desempenho, não tem resultado, o que sustenta uma permanência é só a diretoria que pode dizer, viu, Léo Campos? Ô, Léo, sinceramente, nada funcionou no Cruzeiro hoje. O Cruzeiro teve raros momentos de lucidez e nesses raros momentos conseguiu marcar um gol no primeiro tempo e um gol na segunda etapa vem mediante a um desses momentos que acaba gerando a jogada do pênalti. Mas de resto o Cruzeiro segue frágil defensivamente, o Cruzeiro segue com problemas para construir as jogadas, é um time muito espaçado, é um time com zero poder de reação, então fica aí pelo menos de alento 1 ponto no campeonato, né? Mas ainda é muito pouco. O desempenho do Cruzeiro é muito ruim nos jogos que tem aí. O Cruzeiro não consegue apresentar soluções. Vamos ver as explicações do Tite aí na coletiva, mas o Cruzeiro hoje fez mais uma partida muito ruim e até aqui o trabalho do Cruzeiro inexiste. Cruzeiro chega a fazer 2 gols, sofreu 2. Cássio eleito melhor em campo, muito em função do que produz também no jogo, evita um pior, mas é difícil salvar alguma coisa nesse jogo, né, Valor? Ainda mais com combo, né? Se fosse uma situação à parte, mas não, a gente já tá acompanhando essa energia do Cruzeiro já há um tempo. O 10º jogo do Cruzeiro, assim, eu não salvo nada, tá, desse jogo. O empate, se fosse uma circunstância
o Se não joga, né, é verdade, mas vitória para cima do Coritiba e esse empate hoje, mesmo com esse futebol, mais uma vez, muito ruim, né? O Cruzeiro é um time que vive de poucos minutos de lucidez. Eu não diria nem de bom futebol. Hoje, os minutos de lucidez se deram do minuto 22 até o minuto 34 da primeira etapa, quando o Cruzeiro ali ainda não havia tomado o gol do Mirassol, né? E depois, o segundo tempo, novamente mais nada, né? Tem 7 minutos. No 7º minuto ali, o Sinisterra perde um gol que um jogador que tem o cartaz dele não pode perder no momento, em tudo que o Cruzeiro está passando, na circunstância que foi, perde uma chance claríssima dentro da pequena área. E no lance seguinte, o Cruzeiro toma um gol também. Claro, a gente vai falar muito a respeito ao trabalho do Tite. Claro, o trabalho do Tite não vai para frente, mas assim, parece que a atitude dos atletas, né? Matheus Pereira hoje muito mal. O Matheus Henrique deu um carrinho no final do jogo, que se ele dá no lance do gol, Matheus Henrique, o Cruzeiro não toma o gol, né, para fechar. Mas é aquela coisa da aposta, né? Esse cara, parece que o Cruzeiro tá sempre assim, Léo. Esse cara não vai acertar esse chute com a perna ruim dele. Aí o cara vai lá e acerta. Ah, não, tá levando para a perna ruim, entre outras coisas. Não tem nada de fato. Um time que se desmanchou coletivamente novamente. O Fabrício Bruno, no lance do primeiro gol, não sobe. Falta trabalho do técnico, mas falta atitude dos jogadores. Os jogadores acham no Cruzeiro que são muito mais do que eles são, porque fizeram uma campanha importante, nada mais no ano passado. Então não tem nada dessa noite. E quem havia visto evolução depois do jogo para cima do fraquíssimo América, né? O Mirassol também não vai repetir a campanha do ano passado, não, tá, gente? Não vai repetir. O Mirassol vai ser um time para brigar na parte intermediária de tabela. Só que é muito bem treinado, só que os jogadores se entregam bastante ao jogo. Tudo isso falta ao Cruzeiro. Falta entrega, falta seriedade, falta trabalho do técnico, falta também. O Tite pode ir embora amanhã, mas os problemas do Cruzeiro não se resumem somente à presença do Tite. E eu tenho dito isso sistematicamente. Tem gente que entende que eu estou defendendo o técnico, mas também tem gente que entende que eu estou fritando o técnico. Mas não importa. Eu falo realmente a minha opinião, independente daquilo que as pessoas pensem a respeito. É um Cruzeiro que não tem absolutamente nada em mais um jogo. É um Cruzeiro que toma, mais uma vez, vários gols. São 3 jogos e 8 gols sofridos. O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 25 sofreu 31. Daqui a pouco o Cruzeiro já está chegando a 1/3 dos gols sofridos num campeonato de 38 rodadas, mas em apenas 4 jogos. Isso pode acontecer, Léo Campos. Então tem demais, vamos ver o que é falado, assim, não tem nada para tirar, não tem nada de positivo mesmo no jogo de hoje para ser tirado de exemplo. É um Cruzeiro que, assim, te causa náusea ver o Cruzeiro jogar. Essa que é a impressão que eu tenho. Se a gente pegar como parâmetro o brasileiro do ano passado, você poderia falar assim, olha, conseguir um ponto com o Mirassol lá no Maião não é um resultado de todo muito ruim. Não é para ter uma crise por conta de um ponto conquistado apenas no Maião. Mas isso não vale para esse momento, Pedro. Não me venham comemorar esse ponto ganho. O Cruzeiro precisa olhar muito mais para tudo que apresentou de negativo hoje, para essa energia que o Cruzeiro apresentou em campo hoje. Tudo que falta no Cruzeiro. Ah, mas tivemos os 2 gols. Ah, pode vir. Porque assim, provavelmente o treinador vai vir na coletiva e vai até falar, mas olha, poucas equipes vão chegar aqui diante do Mirassol, ou poucas equipes já chegaram aqui no Campeonato Brasileiro e conseguiram um ponto diante do Mirassol. Não vale, isso não vale hoje. Não vale, Léo. Não vale. O começo de Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é muito ruim. E assim, o desempenho, o resultado de hoje, né, um ponto somado hoje, ele vem muito por conta de momentos raríssimos de lucidez. Como bem disse o Valu, o Cruzeiro não teve um bom momento no jogo, o Cruzeiro não foi criativo no jogo. O Cruzeiro teve poucos momentos de lucidez. Eu vou te dizer que teve 3.
O do lance do pênalti, o do lance do primeiro gol e o daquele da finalização do Caio Jorge. De resto, nada salva no jogo do Cruzeiro. Segue um Cruzeiro muito espaçado, segue um Cruzeiro com uma dificuldade absurda de pressionar. O Cruzeiro não é uma equipe que defende bem num bloco alto, não é uma equipe que defende bem num bloco baixo. O bloco médio do Cruzeiro é horrível, é extremamente vulnerável, espaços aparecem com uma facilidade absurda. Eu tô até de olho nas estatísticas aqui no SofaScore, o Cruzeiro sofreu 11 chutes ao gol. 11 chutes ao gol. É um time muito vulnerável. Qualquer adversário que joga com o Cruzeiro hoje consegue produzir muito ofensivamente. Então, assim, é assustador o que a gente tem visto nesse começo de Campeonato Brasileiro. E aí, eu também destaco a falta de comprometimento dos jogadores. Mas, para mim, existem muitos pontos, muitas lacunas no Cruzeiro que são coletivas. E eu vou tocar em uma outra cena mais uma vez. Quem é o treinador do Cruzeiro? Porque toda parada para instrução é o Matheus quem dá instrução. É o Bergantin quem dá instrução. Nós contratamos o Tite. Se o Tite não vai passar as informações, se o Tite não vai organizar o time, então que ele peça para sair do Cruzeiro. Ele não fique colocando, delegando aos auxiliares dele. Porque os auxiliares dele e ele não têm condições de fazer o Cruzeiro jogar bem. Nesse momento, o Cruzeiro joga um dos piores futebol do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento, o Cruzeiro tem dificuldade contra todos os times. Se a gente pega os 4 confrontos que o Cruzeiro teve contra equipes de Série A, o Cruzeiro foi pior em todos. Em todos. O Cruzeiro, mal e mal, ganhou de um América bem baleado. É um América que provavelmente vai brigar para não cair na segunda divisão mais uma vez. O Cruzeiro não se impõe contra as equipes do interior mineiro. Tem a culpa dos jogadores, mas tem também a culpa da comissão técnica. E aí, mais uma vez, a gente vai voltar e vai falar para uma outra parte dessa equação. A diretoria do Cruzeiro não pode olhar para essa campanha do Campeonato Brasileiro e falar que esse elenco está fechado, que esse elenco é um dos melhores da América do Sul, porque não é. Um elenco desse ser considerado o melhor elenco da América do Sul é uma vergonha, é um ultraje com o torcedor. O torcedor não é burro, me desculpa. O torcedor assiste a televisão, ele vê. O elenco do Cruzeiro tem carências enormes. Enormes. Os atletas que saíram do banco de reservas pouco contribuíram hoje. Então, assim, é um Cruzeiro que tem muitos problemas nesse começo de Campeonato Brasileiro e que, se não melhorar, não vai chegar nem perto de cumprir os objetivos que essa diretoria foi aos microfones e falou. A diretoria que chegou e falou para o torcedor, vamos brigar pelo título. Não foi o torcedor, foi a diretoria. E o que a diretoria, a comissão técnica e os jogadores têm feito até aqui é uma vergonha com o Cruzeiro Esporte Clube. Mais uma vergonha que essa galera tem acumulado há algum tempo. E o trabalho de fato tá ruim. Imagino, o Tite ele já veio para o Cruzeiro, de certa forma, pressionado. O Tite é retranqueiro, e isso nem a gente está vendo de um Cruzeiro. Então, por exemplo, se a gente estivesse vendo um Cruzeiro bem fechado ali atrás, é o time que vai ganhar de 1-0 ou empatar de 0-0, teria de fato cobrança, muito em função do que a gente viu na temporada passada. Mas está ainda pior. É um Cruzeiro que, na sua defesa, ele não apresenta números positivos, muito pelo contrário. É uma defesa muito frágil e uma defesa muito boa para o adversário. Então, no apagão que o Cruzeiro tem, é muito fácil o adversário testar o Cássio e muitas vezes encontrar o gol. Agora, no ataque, o Cruzeiro também segue com as suas dificuldades, segue perdendo os gols, criando muitas vezes e perdendo esses gols criados. Então hoje a gente teve, antes do gol, o próprio Wanderson teve dificuldade. No segundo tempo, especialmente o Sinisterra. Pelo pouco que o Cruzeiro fez, no segundo tempo, a grande chance ali para o Sinisterra. Algo precisa ser feito, né, Malu? A paciência, ela já se foi há muito tempo. O Cruzeiro precisa apresentar algo de mais concreto dentro de campo, para a gente começar a acreditar que a temporada pode render algum fruto. O Cruzeiro, por enquanto, está muito longe disso. Está muito longe, Léo. Estou aqui, enquanto o Pedro falava, né? O Mirassol criou no jogo 3 grandes chances. Foram 20 chutes, não é isso, Pedro? No total do Mirassol. 11 no gol e o Cássio fez 9 defesas, né? Então, assim, cara, tem responsabilidades realmente para todos os lados. Eu concordo muito com o Pedro quando eu digo que o problema do Cruzeiro vai seguir caso o Tite não siga, não é tirar do Tite as responsabilidades
pelo time ser tão vulnerável coletivamente, pelo time não conseguir fazer a pressão de forma coordenada. Hoje a gente viu, até com certa facilidade, né, Pedro? Como é fácil sair da pressão do Cruzeiro. O Mirassol nem se deslocava. Você não via, digamos, o Mirassol suando a camisa para sair da pressão mal exercida do Cruzeiro. E isso aí tem tudo a ver com o técnico, né? Quando eu falo a respeito que a responsabilidade não é somente dele. Ô, Léo, eu, com sinceridade, assim, eu entrei hoje na atmosfera de não crer que o trabalho do Tite vai virar, tá? Eu sou um cara que sou bem... eu sou bem resistente com relação à sequência. Técnicos precisam de sequência. Eu sei que é uma temporada diferente, com o Campeonato Brasileiro começando junto com o Campeonato Mineiro, mas eu já vi sinais o suficientes, além do resultado, para não crer hoje no trabalho do Tite. E, inclusive, digo mais, tá? O Cruzeiro, como disse muito bem o Pedro no trabalho do Bruno Spindel, né? Que falou falou do elenco melhor da América do Sul, o elenco está fechado. Eu hoje, se sou do departamento de futebol do Cruzeiro, eu olho aqui para a semana do dia 15 a semana do dia 24 de fevereiro, que vai ser o período da parada, 10 dias. Recalculo, trago um outro técnico e, inclusive, vou ao mercado. Dá tempo de fazer isso ainda para pensar num Cruzeiro ainda com possibilidades de fazer aquilo que eles mesmos, como disse bem o Pedro também, trouxeram seu torcedor como objetivo. Então, eu não creio mais na capacidade do Tite fazer diferente do que ele fez os 10 jogos. E eu tenho uma coisa, os 10 jogos são uma marca para mim, que eu carrego. Eu geralmente eu preciso de ver o técnico fazer o seu 10º jogo no comando da equipe. E é exatamente nessa marca de hoje que eu digo, tomara esteja errado, não tem problema, no final do ano eu repito, eu não torço para a minha opinião, eu não torço para minhas análises, mas eu hoje, dia 11 de fevereiro de 2026, não creio que o trabalho do Tite vá virar no Cruzeiro, só que precisa de ser feito mais. A diretoria precisa de ir urgentemente ao mercado e trazer pelo menos 3 peças para esse Cruzeiro a continuidade e aproveitar a semana do dia 15 de fevereiro até o dia 24, porque é onde o Cruzeiro vai ter um pequeno respiro no calendário. 10º jogo do Tite, 4 vitórias, 5 derrotas. Hoje, inclusive, o primeiro empate. E com muito custo, mas teve um primeiro empate do Tite à frente do Cruzeiro. De fato, o trabalho, o rendimento é muito ruim. Eu entendo que a culpa não é do treinador, a culpa não é só do treinador. Tem várias camadas aí de responsabilidades. A começar pela própria diretoria, que é quem desenha o próprio projeto. Agora, a comissão técnica, os próprios jogadores também, todo mundo precisa dividir aí essa parcela. Mas, o que você vai fazer? Você vai trocar todos os jogadores? Você vai trocar a diretoria? Não existe isso. Agora, o treinador, até quando você também vai dar essa oportunidade do Cruzeiro mostrar o serviço? Até quando a gente vai seguir? Não, hoje mais um empate, mas no jogo contra o RT, a gente mais uma vez... Antes poderia até falar, porque o time está com pouco jogo pela frente. Não é agora, essa desculpa não encaixa mais. Não encaixa, Léo. E eu estava até fazendo um cálculo aqui, olhando outras estatísticas. O Cruzeiro, nos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, sofreu 40 finalizações. 18 delas foram no gol, né? 45%. Então, assim, é um time muito vulnerável, cede muita oportunidade para os adversários. E é isso, é o que o Valu falou. A gente tem um prazo aí de 10 jogos. Em nenhum momento você viu nenhum aspecto de evolução. E o ponto principal para mim é que assim, o desempenho do Cruzeiro contra as equipes de primeira divisão foi muito ruim. A gente está falando de um Botafogo que tem sim sua qualidade individual, mas a gente está falando, por exemplo, de um Coritiba, que é uma equipe cotada para brigar para não cair, para um Mirassol, que ainda está tentando se encontrar dentro do ano, mediante algumas mudanças que aconteceram no elenco da equipe, e que assim, o Mirassol trucidou o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro hoje tomou um baile do Mirassol.
Se tivesse justiça no futebol, me desculpem, mas o resultado era de uma vitória do Mirassol hoje. E aí, contra o Botafogo, foi muito mal. É um Cruzeiro muito fácil de ser batido, Léo. Acho que qualquer equipe que vai jogar contra o Cruzeiro é o que o Valu falou. A gente apontou aqui, pô, beleza, você tem uma estratégia, vou me defender num 4-4-2. Mas, cara, o adversário tá montando uma saída de 3, você tá... Beleza, você está aceitando que você vai ter uma desvantagem na primeira fase de construção. Nas outras fases, você tem que compensar. Não foi isso que o Cruzeiro fez. Então, assim, é um Cruzeiro muito vulnerável, é um Cruzeiro que, quando tem a posse, é muito pobre, quando tenta sair em transição, tem muita dificuldade. E aí, para mim, tem a culpa da questão também da qualidade do elenco. Hoje, a gente tinha ali como opções ofensivas um Sinisterra, que a gente até deposita certa confiança, mas que ainda está no campo do hipotético. A gente tinha o Kenji, que até entrou, teve um bom lance, infelizmente foi vítima ali de uma entrada extremamente temerária de um companheiro de profissão e acabou ficando de fora da reta final do jogo. Tinha o Ryan Lelis, que é um atleta ainda muito jovem. Então, é um elenco que tem problemas, Léo. É um elenco que tem problemas. E a culpa também do Cruzeiro estar mal nesse momento, talvez não, ela é da diretoria, porque ela escolheu esse treinador. Eu até concordo muito com o que o Valu disse. Eu não tenho perspectiva de melhora. Eu acho que seria, sim, o momento de pensar em uma troca de técnico. Mas eu não tenho confiança nessa diretoria escolhendo um novo comandante. Porque o Leonardo Jardim foi uma obra do acaso. Aquela máxima do relógio parado que 2 vezes ele acerta a hora. É torcer para o nosso relógio parado, gastar a segunda e acertar num novo treinador. Porque, de verdade, não me passa confiança. É essa diretoria que acabou mandando o Fernando Seabra embora quando teve várias chances para mandar. Tá? Parte dessa diretoria estava lá, o Pedro Júnior, o Pedro Lourenço. Parte dessa diretoria que escolheu o Fernando Diniz. Então, assim, é uma ausência de confiança muito grande no treinador, mas também na diretoria. Aqui no Superchat, evidentemente, o principal assunto é o técnico Tite. O Marco Antônio falando, incrível como o Tite não tem energia para dar instruções. Viramos cobaia aí para o filho dele virar técnico, é um absurdo. Guilherme Silva, agora vamos iludir novamente. Tite continua. O Fabiano Martins, parabeniza o Tite por sua história e pela força em tentar retomar o trabalho, mas não dá mais. O time está totalmente perdido, impossível continuar. O outro Thiago, falando sobre o Cruzeiro, apesar do empate, é demissão. Olha a analogia, o Mirassol reformulou praticamente todo o time e tem um coletivo forte ainda. O Cruzeiro manteve o time e olha como tá. O Fábio Oliveira, nas últimas 3 derrotas, o time toma gol em 2, ou menos de 2 minutos depois do Mateuzinho entrar. A objetividade de 25 não existe mais. Agora entendo porque o Jardim não mudava. O Thiago Skoralik mandou aqui uma moeda, obrigado. O Cristiano Xingu, também falando sobre a diretoria que precisa aparecer. O Daniel Santos, membro aqui do canal, valeu. O Lucão. O sábio aprende com os erros dos outros, o esperto com os próprios erros. E o burro nunca aprende. Erramos com o Diniz e agora com o Tite. Igor Carvalho, olha a postura dos jogadores, não querem o Tite. Nama, aqui no Superchat, mais um segundo tempo sem o time chutar no gol. Diretoria muito incompetente por manter esse trabalho do Tite. Futebol não é só dinheiro. O Ads, aqui também. Quando vocês vão reconhecer a incompetência desse treinador, o PH, quem dá instrução é o filho do Tite, piada isso. Aqui no chat da live, não sou puro, ou não sou pró, sabor treinador no chat da live, no superchat, Igor Silva também por aqui, critica a diretoria, Paulo Dias, Mateuzinho joga nada no Cruzeiro, impressionante. O Cruzeiro não tem conseguido, com as peças do banco de reservas, mudar a cara do segundo tempo, né, Valu? Embora tenha jogadores que a gente imagina tem qualidade, mas no segundo tempo esses jogadores não conseguem mudar essa cara desse elenco, não conseguem mudar essa energia do time na segunda etapa. Se não conseguia fazer isso com um time completamente azeitado coletivamente, como era o time o ano passado, esse ano que não consegue mesmo, né? E aí a gente pode escolher, né? Se diz a respeito das peças, eu acho que diz a respeito das peças também, e aí talvez, né? Não tá mais aqui, mas a turma que vivia falando, pô, o Jardim não mexe, o Jardim não mexe, o Jardim não mexe, essa questão para mim fica cada vez mais clara, né? Do porquê que ele não mexia.
ficava parecendo que ele não queria melhorar um time que estava bom em campo. E aí, já nos 10 jogos dessa temporada, a gente tem visto um pouco disso. Então não se responde, não consegue-se respostas. O Cruzeiro, quando entra naquele modo de que se não consegue fazer mais nada, e entrou nesse modo de novo, né? A partir do momento que o Mirassol faz a virada. O lance ali que acaba ocasionando o pênalti a favor do Cruzeiro é um lance de um pouco de lucidez, né? É o Cruzeiro, é um pouco de futebol em 2026. Esse é o Cruzeiro. Um pouco mesmo, assim, conta-gotas de futebol, né? E que consegue a penalidade. Eu não posso dizer de nada. Mesmo o Sinisterra participando, porque o Sinisterra entrou e mudou um pouco. Não mudou, ele teve a chance de mudar. Passou pelos pés dele. E aí é onde é a parte que é o Tite que pede para o Sinisterra, o Tite ou qualquer técnico, tá? É a parte de execução dos atletas. Hoje foi o Tite está errando em várias partes. Eu acabei de falar aqui, inclusive há pouco, que não acho que o trabalho dele vai virar. Ponto. Mas não é o Tite que encerra, não é o Tite que faz o Sinisterra perder aquela oportunidade. Pedir para o Fabrício Bruno não subir, né? Disputando de cabeça. Então é isso, Léo. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!